Shalom, meus amados irmãos, eu sou Marcos Aurélio do canal Princípio e Fim e em parceria com a Comunidade Bnei Israel, estamos aí nessa série de estudos questionamentos. E o questionamento de hoje é se você sabia que a santidade está totalmente atrelada à alimentação. Então Deus, no seu padrão divino, ele escolheu alimentos que os servos do Eterno poderiam comer, aquilo que seriam para os servos do Eterno alimento e o que não seriam. E é justamente nesse contexto que o Eterno, abençoado seja o seu nome, diz que sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, é santo. Então, nesse contexto que nós vamos abordar hoje. Observe a foto desse porquinho, bonitinho, né? Porém, muita gente hoje utiliza esse animal como fonte de alimentação. Não só ele, quanto, por exemplo, frutos do mar, né, camarão, entre outras coisas. E em algumas culturas, coisas até mais inusitadas, chegando ao ponto de comer cobra, largato, escorpiões, rato, cachorro, gato, o que tiver, o pessoal come por aí. Porém, vamos ver se esse é o padrão dos servos do Eterno. Então, vou só dar uma clareada aqui no arquivo para que vocês possam ter uma leitura melhor. E nós vamos verificar aqui. No livro de Levítico, o Deus colocou um capítulo inteiro da sua escritura falando sobre a alimentação. O que os seus servos devem considerar por alimento e o que não se deve considerar por alimento. Então, muitos vão pensar já, né, já tem esse pensamento intrínseco de que Jesus, Yeshua, ele liberou tudo. Porém, vamos analisar com calma para ver se realmente foi isso. Lá no livro de Levítico, vocês podem ler aí, dar uma pausa no vídeo, acho melhor. Dê uma pausa no vídeo, leem todo o capítulo 11 do livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, e vocês vão ver o que Deus chama por alimento, o que não pode ser considerado por alimento. Vou ler alguns textos, só alguns versos, para que a gente tenha uma compreensão. 11, versículo 2 diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Ou seja, esses aqui podem ser considerados alimentos, os outros não. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e fendas das unhas que se dividem em duas e rumina, deles comereis. Ou seja, só se pode comer os animais terrestres, esses aí. E no versículo 7 o Eterno é bem específico. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo, impuro. O Eterno chega a chamar de abominação. A gente pula para o verso ainda agora 41, 43 e 44, que diz, também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta na terra, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por ele. Ou seja, observe bem esse versículo 43. A gente vai ser muito importante para o nosso próximo slide, para explicar um acontecimento que houve nos escritos nazarenos no Novo Testamento. Vou ler novamente. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Ou seja, ao comer um animal impuro, um animal imundo, você se tornaria imundo também. Aí o Eterno diz, no versículo 44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Ou seja, ao comer, por exemplo, camarão, lagosta, frutos do mar, você está se contaminando. Ao comer aves que não são lícitas, por exemplo, tem gente que come urubu, cada um tem seu gosto. Então, literalmente, são alimentos que não são permitidos ao Eterno. Existe uma lista de alimentos que o Eterno, de animais... Porém, meus irmãos, no livro de Mateus, a gente encontra, né, aquelas que Jesus, conhecido como Yeshua, conhecido como Jesus, né? O seu nome é Yeshua, conhecido como Jesus. Ele permitiu que os servos do Eterno pudessem comer de tudo, porque no livro de Mateus, capítulo 15, aparentemente ele diz que não é o que entra no corpo que o torna impuro, mas o que sai.
do seu corpo. Ou seja, não é o que você come que te deixa impuro, mas o que vai sair de você. Porém, observe o contexto, vocês vão entender. No primeiro século, existia uma normativa, uma lei, além da lei de Moisés, que era a interpretação dos um ritual chamado Net, que é o lavar de mãos. Até hoje existe. Para o judaísmo, ainda segue essa tradição. E se você não lavasse a mão da forma correta, otorgada pelos sábios, pelos anciões, qualquer alimento que você tocasse se tornaria impuro. Ou seja, se você fosse comer, por exemplo, carne de boi, carne de galinha, carne de carneiro, que é um alimento puro, mas alimento sem lavar as mãos da forma correta, da forma que os homens criaram, que é uma lei oral, uma tradição, esse alimento tão imundo quanto um porco. No caso, a gente vai ver que está se tratando de algo que é totalmente lícito o ser humano comer, que é o pão. Então, Jesus fariseus de Jerusalém dizendo: por que transgridem os teus discípulos a Torá? Não. Observe bem, o que eles estão questionando é a tradição dos anciãos. Observe isso. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, Yeshua está fazendo um comparativo entre a tradição dos anciões e a lei de Deus. Então, ele vai citar o exemplo, por exemplo, do tratamento que eles tinham com os pais dele, que eles não honravam seu pai e sua mãe, que era punível até de morte, para cumprir a própria tradição que eles criaram, que era do Corban, que era um auxílio que era dado ao templo. Porém, no versículo 6, ele diz: assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Yeshua está pesando o que é mais importante, obedecer ao mandamento de Deus, obedecer ao mandamento criado por homens. Esse é o tema desse programa: comer pão sem lavar as mãos da forma rabínica. Por isso, Yeshua, o que estava no coração estava corrompendo tanto eles que eles não conseguiam mais enxergar a profundeza da lei de Deus, das suas instruções. Aí no versículo 18, 19 e 20 ele diz: mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque eles estavam mais importados em cumprir suas próprias tradições do que cumprir a lei de Deus. E negligenciavam os mandamentos mais importantes da lei de Deus, que é a misericórdia, juízo, fé. E no versículo 19 ele diz: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eles se importavam tanto com os mínimos detalhes que esqueciam e deixavam passar as coisas maiores. Ele chega a dizer isso nesses textos aí do livro de Mateus, justamente fala sobre isso. Vocês coam um mosquito e deixam passar um camelo. E no versículo 20 ele diz: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então o debate aqui é comer pão sem lavar as mãos, não é liberando para você comer porco, comer outra coisa. Porque para os judeus daquela época, para Jesus, para Yeshua, nem se cogitava comer o porco. Nem se cogitava aqui falar sobre comer camarão. Eles estavam cogitando aqui o lavar as mãos para comer pão. Então Yeshua está dizendo que isso não é pecado. Comer pão sem lavar as mãos não é pecado. Você pode comer o pão sem lavar as mãos da forma rabínica. Vai ser anti-higiênico, lógico. Porém, às vezes você não tem aquela condição de fazer, principalmente que era um ritual, né? Por fim, a gente vai finalizar olhando os textos do livro do livro de Atos, no capítulo 10, onde também é utilizado o texto lá do livro de Atos para dizer: olha, vem uma voz do céu e a gente pode comer sim de tudo. Porque o próprio Deus falou para Pedro que: Pedro, mata e come, porque não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, agora os animais impuros estão santificados. Porém, observem, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava lá com o Pai nos céus, e mesmo assim a gente vai ver Pedro negando essa ordem que vem dos céus. E eu pergunto para você hoje, meus irmãos: alguém hoje descumpre uma voz que vem dos céus? Mas Pedro, ele transgrediu. Ele não quis ouvir nenhuma voz que desceu do céu mandando ele fazer. Se já foi consenso, se era um consenso que Yeshua
permitiu tudo, comer de tudo, porque Pedro vai negar comer esses alimentos aqui? Porque Jesus jamais proibiu isso, jamais permitiu isso, perdão, jamais deixou de cumprir a Torá, a lei de Deus. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 9 em diante, diz: e no dia seguinte, indo eles a seu caminho, qual é o contexto aqui? Cornélios, um gentil, que era considerado pelos judeus uma persona não grata, né? Como é que se eu posso assim dizer? Os gentios, eles não podiam, os judeus não podiam comer com gentios, não podiam entrar dentro da casa de gentios, não podiam ensinar a gentios, a estrangeiros. Cornélios era um homem justo e queria aprender acerca do reino de Deus, mas ninguém queria o ensinar. E ele ora a Deus pedindo essa ajuda, e Deus vai enviar Pedro. Só que quando Pedro vai receber essa notícia, evidentemente na sua cultura ele não podia entrar na casa de um gentil. Então o contexto é esse. Quem é que está chegando aqui? São enviados de Cornélios. Aí diz o seguinte: e no dia seguinte, indo eles no seu caminho, já perto da subida, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, ou seja, quase de meio-dia, né? E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. Ou seja, ele estava ali com fome, já perto de meio-dia, subiu no terraço para esperar o almoço. Aquele cheirinho subindo, ele cochilou e ele começou a sonhar. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Então, ele está vendo um vaso, um lençol descendo dos céus, e ele não entende aquela visão, e de repente o que é que ele vê? No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Lembra do que a gente acabou de ler no slide anterior? Não vos façais abomináveis por qualquer réptil que anda rasteja sobre a terra. Não vos façais imundos por causa dele. E foi-lhe dirigida uma voz do céu, né? A voz dizia do céu, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, come esses animais imundos, esses animais impuros. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda, ou seja, alguma coisa que não está permitida pela lei de Deus, pelas suas instruções, como a gente viu lá no capítulo 11 de Levítico. Ele sabia que era proibido por Deus e nada pode alterar a lei de Deus. Segunda vez lhe disse a voz: não te faças comum, não faças tu comum o que Deus purificou. Então, Deus jamais pode mudar a sua própria palavra. E Pedro sabia disso. Por isso, mais uma vez ele vai negar. Veja, ele não aceita essa mensagem e teve que acontecer isso por 3 vezes. Ó. E aconteceu isso por 3 vezes. Ou seja, a voz mandava ele matar e comer, ele dizia que jamais iria comer. O vaso tornou e recolheu-se ao céu. Ou seja, podia passar mil vezes ali tentando, mas Pedro não iria aceitar. No versículo 17 continua: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélios pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Ou seja, Deus estava preparando a Simão para destruir essa mentalidade da lei oral, da tradição que existia, de que os gentios eram animais impuros, que você não poderia interagir com eles, não poderia ajudá-los, não poderia, literalmente, né, alimentá-los. Né? No versículo 28 diz: e disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros, mas Deus demonstrou-me que a nenhum homem chame de comum ou imundo. Então, o texto aqui, meus irmãos, o que foi oferecido aqui a Pedro, o mal está ruim. Não é, literalmente, meus queridos, falando acerca de alimentação. Pedro entendeu a visão, que aqui está se falando sobre a tradição, de que os estrangeiros eram chamados de comum ou imundo, mas Deus santificou os estrangeiros para também terem acesso à sua instrução, à sua Torá. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar-me? Então, Pedro vai receber de Cornélios o que aconteceu, e ele recebeu esse chamado,
e ele vai começar a ensinar a Cornélios como se deve andar no caminho do Eterno. E no versículo 34 diz, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. No livro de João, a gente encontra justamente isso, meus irmãos. No livro de João, capítulo 7, versículo 34. Fala sobre essa concepção de que os judeus tinham, de que não podia se ensinar aos estrangeiros. Porém, vai ser tema de um questionamento futuro. E se você sabia que dentre as nações, entre os estrangeiros, entre todos os gentios, chamados de gentios, que nós somos chamados de gentios, existem 10 tribos perdidas de Israel. As 10 tribos que literalmente estão entre as nações. E esses estrangeiros, literalmente, podem ser membros das 10 tribos perdidas do Reino do Norte. Por isso que o judaísmo criou no primeiro século uma tradição de que não podia se ensinar aos estrangeiros, onde na realidade eles tinham esse ciúme de que esses perdidos voltassem novamente a fazer parte do povo de Israel. Existia uma rusga entre a casa de Judá e a casa de José. No livro de João, capítulo 7, 34, diz: vós me buscareis, Jesus falando, Yeshua falando, e não achareis, e onde eu estou não podeis vir. Ou seja, onde os judeus vão pensar que Yeshua vai, que eles não podem ir, porque a própria tradição deles criou essa normativa de que eles não poderiam ir aos gentios. Era proibido um gentio porque eles consideravam o gentio de um animal como se fosse um animal impuro. Disseram-lhe, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este? Que não o acharemos. Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Esse disperso é justamente as 10 tribos perdidas do Reino do Norte. E ensinará aos gregos, ou seja, por que os judeus não poderiam ir lá? Porque eles criaram essa tradição que era proibido. Então, mais um questionamento que eu faço para vocês. Será que realmente o que te ensinaram que você pode comer de tudo é verdade? Só 2 textos aqui, a gente pode falar de todos com tranquilidade, sabendo que Yeshua jamais mandaria os seus discípulos transgredir um mandamento ou ensinaria isso. Então, um abraço, até a próxima.